Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, glória a Deus, em todo o tempo. Como vocês podem ver aqui, esta live, na verdade, é um vídeo, foi gravado, está a ser gravado para mim, para vocês vão ver que foi gravado, mas glória a Deus em todo o tempo, amados. Eu quero à mesma que vocês me digam como vocês estão, Simeão. Eu estou bem, graças a Deus, Simeão. Hoje estou cansado, estou cansada, mas seja o que for, amados, digam-me, eu quero orar por vocês, claro, e saber como vocês estão. Está a ser um dia, para mim, cansativo fisicamente, mas graças a Deus, uma bênção. Eu estou a gravar mesmo com o propósito de desfrutar aqui da comunhão em família que iremos ter daqui a pouco, mas obviamente à hora em que a live já está no ar, neste caso o vídeo já está no ar, vocês vão entender, claro. Essa comunhão está a acontecer ainda, se assim Deus permitir. Glória a Deus, amados. Eu vou orar e logo após vamos começar a leitura da Bíblia Sagrada. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado nos nossos corações, no nosso meio, em tudo aquilo que nós fazemos. Venha o teu reino e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e perdoa as nossas dívidas, da mesma maneira que nós perdoamos a quem nos ofende, Pai. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos sempre do mal. Eu peço-te somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus, amados. Números 2, e vamos começar a nossa leitura de hoje, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus em todo o tempo. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá a sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira nos 4 lados da tenda do encontro a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, do lado leste, ao redor da sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, será o seu líder. Seu número de soldados registrados é de 74.600. A tribo de Issacar acampará ao lado da tribo de Judá. Natanael, filho de Zuar, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 54.400. A tribo de Zebulun acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 57.400. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zurissadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 59.300. A tribo de Gad acampará logo em seguida. Eliasaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 45.650. O total de soldados no acampamento do lado de Ruben é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento, transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada uma em sua posição ao redor da sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro ao redor da sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 40.500. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 32.200. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Abidã, filho de Gideoni, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 35.400.
O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor da sua bandeira. Aiezer, filho de Amizadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 62.700. A tribo de Aser acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naphtali acampará logo em seguida. Aira, filho de Anã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento no lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor da sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos, segundo suas divisões, totalizou 603.550. Por ordem do Senhor a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdotes junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois, dentre todos os israelitas, eles foram designados para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor também disse a Moisés: veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos do Egito, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus, eu sou o Senhor. Aqui Deus mostra esta referência dos levitas em relação, neste caso, a quando Deus matou todos os filhos mais velhos dos egípcios, ok? Na saída do povo do Egito. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai. Registre os nomes dos membros da tribo de Levi por famílias e clãs. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes, Libni e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes dos seus descendentes, Mali e Muzi. Esses foram os clãs levitas registrados de acordo com os grupos de suas famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs gersonitas havia 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava no lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro:
a tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos de clãs de Arão, Izar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas havia 8.600 indivíduos do sexo masculino de um mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário e a área designada para seu acampamento ficava no lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os utensílios relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Muzi. Nos clãs meraritas havia 6.200 indivíduos do sexo masculino de um mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava no lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, das bases e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e por todas as suas bases, estacas e cordas. A área na frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés, Arão e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas, conforme a ordem do Senhor, chegaram ao total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de um mês de idade para cima. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há em Israel de um mês de idade para cima e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas, exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número de filhos mais velhos de um mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas e tome os animais dos levitas como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem, eu sou o Senhor. Deus estava a dizer isto várias vezes. Claro, eu sou o Senhor também, mas esta parte em relação aos levitas. O número de filhos mais velhos de Israel excede em 273 o número de levitas. Para resgatar o excedente de filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas cada peça. Entregue a prata a Arão e a seus filhos como resgate pelo número excedente de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de prata, com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado.
Glória a Deus, amados. Marcos 11, a partir do versículo 27. Mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim, responderam: Não sabemos. E Jesus replicou: Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Reparem que eles dizem não sabemos, Jesus disse: Eu também não direi. Ou seja, nós não diremos porque não sabemos. Jesus disse: Eu também não direi, mas porque vocês não me disseram. Mas obviamente Jesus está aqui a dizer: Eu sei perfeitamente, só que não vos direi. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo. Construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá matar os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Só para dizer aqui rapidamente, este vinhedo, Deus criou então esse vinhedo, mandou várias pessoas tomarem conta desse vinhedo, neste caso, ser humano pecador. Depois Deus mandou alguns dos seus, neste caso profetas, verem como estava o vinhedo, ou seja, como os humanos estavam. As pessoas, neste caso fariseus e tudo mais, mataram os profetas até ao ponto de Deus ter enviado o seu filho. Ok, é o que esta parábola significa. Vou ler aqui novamente. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto. É imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Agora, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados?
De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Salmos 47, 1 a 9. Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá. Batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz, pois o Senhor Altíssimo é temível. É o grande Rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Lembrando aqui que a palavra salmo representa então aquela arte poética, ok? Arte musical. Algo belo, ok? Algo muito bem feito. Os governantes do mundo se juntaram ao povo do Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda a parte. Amém. Provérbios 10, 24 e 25. Os temores do perverso se tornarão realidade. As esperanças dos justos lhe serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Glória a Deus, amados. Meus amados irmãos, tenham uma ótima noite de descanso e, obviamente, um ótimo dia de sexta-feira. Deus seja com todos vós, Deus seja com todos nós. Permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Glória a Deus em todo o tempo. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos live e, volto a dizer, se Deus permitir, teremos uma comunhão com um partir do pão, vou dizer assim, ok? Obrigado pelas vossas sugestões, pelas vossas orações. Deus seja louvado em todo o tempo. Bom descanso e glória a Deus em todo o tempo. Amém.